Meu Deus, faz tempo. Oi, vim aqui de cara limpa fazer meio que uma aqui fala pra voltar esse canal. Vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo de oi sumida, vai ser um vídeo de vamos ver o que vem por aí, né? Vou pegar meu protetor solar. Gente, faz 7 anos que eu não gravo pro YouTube. Muita coisa aconteceu. Quando eu comecei no YouTube, quando eu comecei a fazer tutoriais aqui, eu não era da área da beleza, eu já tinha trabalhado com a área da beleza, mas não era a minha profissão, né? Não era a minha área de formação. E eu era uma grande entusiasta, sigo sendo. Porém, tudo que eu aprendi foram com cursos pontuais, com trabalho, muitos conteúdos que eu absorvi, e eu nunca tinha até então pensado em trabalhar na área da beleza, né? Mas a beleza foi algo que sempre me acompanhou, né? Desde muito nova eu faço penteados, faço maquiagem, né? Eu comecei a cortar cabelo, eu tinha 13 anos. Cortar cabelo de humanos, tá? Porque os de boneca, o meu próprio, eu já cortava há mais tempo, né? E como uma boa leonina, filha de Oxum que eu sou, eu tô um pouco alérgica, não ligue. Eu comecei, né, a me interessar por isso muito, muito cedo. Eu tive um incentivo criativo da minha mãe. Ela me deu uma boneca que tinha na época da Eliana, que chamava My Model, que era um mini busto para crianças, para poder fazer penteado, né? Porque fazer penteado em boneca Barbie é complicado, porque ela não tem uma estabilidade, né? Isso aí realmente era um bustinho. Ele não era assim um primor do design, tá? Aquela cabeça era muito pesada e caía muitas vezes que eu tava manipulando ali, fazendo penteado. Mas esse dito busto me ajudou a aprender a fazer tranças, a aprender a fazer coque, a aprender a fazer rabo de cavalo, a aprender a fazer várias coisas que depois eu comecei a replicar em mim. A minha blusa acabou de acabar aqui do meu tripé. Ela acabou, gente. E é isso. E com isso, eu sempre fui alimentando essa paixão, né, por beleza, fui amadurecendo. Eu sempre fui muito observadora também nos salões que eu ia, né, sempre gostei de ver como as profissionais faziam cabelo. Quando eu era criança, tinha muitos colegas de trabalho da minha mãe que casavam, então a gente ia bastante nesses casamentos e eu tinha a oportunidade de ir pro salão fazer penteado, que era algo que eu adorava. Eu tinha um cabelo bem grandão e adorava fazer penteado, né? Só que na época não tinha tantos recursos de produtos variados e tudo mais. Então várias coisas eu olho hoje poderiam ter sido feitas diferente com o meu cabelo, mas na época não eram técnicas populares, não eram produtos que existiam, enfim. E toda vez que eu fazia algum penteado no salão e eu observava muito, muitas vezes eu tentava replicar em casa, eu ia pra casa e não queria desmanchar o penteado, ou então eu desmanchava o penteado, meu cabelo ficava mais bonito com o penteado desmanchado. E aí eu ia observando todas essas coisas. Pra quem não sabe, eu sou formada em moda e pós-graduada em gestão de negócios. E eu, nas voltas que a vida deu, eu acabei não exercendo a profissão, né? Eu me formei e atuei na área brevemente, mas infelizmente moda no Brasil é uma área que é muito mal remunerada e a gente pode conversar sobre isso depois. Mas é muito triste, assim, e, enfim, é uma faca de dois gumes, que depois eu falo pra vocês em outro vídeo. Porém, com as voltas que a vida deu, quando eu tava fazendo mais conteúdo aqui pro YouTube, eu estava trabalhando em propaganda e marketing. Eu estava trabalhando em agências de publicidade, e eu sentia ainda uma necessidade muito grande de me expressar através da beleza. Quando eu fiz a transição de moda para marketing, eu trabalhava sempre com clientes de moda ou beleza, só que infelizmente chegou uma hora que eu não tinha mais demanda desse tipo de cliente, e eu acabava ficando nas empresas e atendendo outros clientes para não perder minha vaga, né, basicamente. Porque é isso, como eu já sabia que não existia uma demanda, e que essa demanda ia cada vez mais diminuindo, eu sabia que eventualmente eu ia sair
desse nicho de clientes alguma hora. E foi o que aconteceu. Eu acabei saindo desse nicho de clientes, saindo, voltando, foram algumas empresas que eu trabalhei, muitas coisas aconteceram, mas a publicidade me levou a 2 burnouts, sendo o mais intenso deles, eu acho, no começo de 2020, antes da pandemia, e após esse segundo burnout, eu decidi que eu não gostaria mais de trabalhar com isso. Sou grata pelo que a área me proporcionou, por tudo que eu conquistei, porém foram 7 anos que foram acumulando e eventualmente custaram a minha saúde mental. E sempre que eu estava à beira de um burnout, ou muito, muito ali, já começando nele, eu sempre tinha uma vontade de virar cabeleireira, porém eu achava que era algo muito distante, né? Eu pensava assim, não, imagina, você fez faculdade de pós, você vai virar cabeleireira. E assim, isso é um preconceito, infelizmente, muito difundido fora da área. Eu, infelizmente, ainda escuto assim, nossa, mas você estudou tanto e virou cabeleireira? Spoiler, a gente não para de estudar, tá? Como uma área que tem muita inovação, e principalmente no Brasil, a gente tem muita inovação, a área de beleza é muito forte no Brasil, como praticamente em nenhum outro lugar do mundo, nós constantemente fazemos cursos de atualização. Mas, enfim, eu sempre achava uma ideia muito distante, eu pensava que, poxa, eu vou recomeçar uma carreira aos 30 anos, né, aos 20 e poucos anos, e eventualmente eu fiz isso com 30 anos. Né, 2020 foi o ano que eu completei 30 anos, foi o ano que tivemos a pandemia, e também foi o ano que, antes disso, várias coisas entraram num ponto de equilíbrio e estabilidade na minha vida que permitissem também que eu fizesse essa transição de carreira. Hoje, olhando para trás, se eu tivesse essa oportunidade anos antes, quando eu tive o primeiro burnout, eu acho que eu teria feito essa transição de carreira antes. Kiko Milano, pelo amor de Deus, muda essa embalagem. Que lambança é essa? Que é isso? Coisa horrível, olha. Então, eu acho que eu teria feito essa transição antes. Eu não me arrependo do momento que eu a fiz, mas eu acho que se eu tivesse feito antes, talvez eu tivesse tido outra experiência, com certeza, inclusive outra experiência de mercado, porque o que eu mais escutei de colegas de área foi como o comportamento do consumidor mudou após a pandemia. E realmente, o comportamento do consumidor como um todo mudou muito. Eu já tinha muita noção sobre isso, né, trabalhando com monitoramento. Meu último cliente antes de mudar para a área da beleza foi a Avon, então eu já estava muito por dentro dos hábitos de beleza das pessoas, por trabalhar com o monitoramento. Dito isso, eu fiz essa transição de carreira e eu nunca mais olhei para trás. Eu nunca mais abri um computador, né, para trabalhar com isso. Mentira. Eu acabei fazendo freelas muitíssimos pontuais, mas eu fiz freelas que eu gostava, para clientes que eu gostava. Então, assim, eu trabalhei com uma amiga minha, eu fiz o site dela, da marca dela, que eu gosto muito. Eu fiz coisas muito pontuais para pessoas muito queridas, que eu gosto muito. E foi isso. Não realmente não me desdobrei mais nisso. Não foi simples, tá? O que eu tinha de economias foram comprometidas. Eu tive uma rescisão legal quando eu saí do meu último emprego, então isso também me ajudou a pagar minhas especializações. Mas não foi nem um pouco simples quando eu percebi a transição de carreira de ser CLT para ser autônomo. Isso é uma coisa também bastante complicada. E hoje, após 6 anos, né, de área, eu conquistei muitas coisas. Eu entrei num salão que eu achava que eu só conseguiria dali muito tempo, né, que é o Circos, onde eu atendo hoje. Eu já fui cliente do Circos também. Então, eu sei de como a casa é uma referência na área, e eu sinto que tudo isso foi muito importante para mim. Então eu vim trazer essa trajetória aqui para vocês, especialmente porque vocês são pessoas que me acompanham de antes dessa transição de carreira e de quando eu era só uma entusiasta da beleza. E hoje eu posso com muito orgulho dizer que eu sou uma profissional da beleza. Isso me faz muito feliz, isso me deixa dormir bem à noite, isso me paga as minhas contas. Então, eu me sinto muito bem todos os dias que eu consigo trabalhar com algo que eu
gosto. E eu quero retomar o canal para ter mais diálogo, para trazer conteúdos mais longos do que o que eu venho trabalhando em outras redes. Eu sinto que algumas conversas, infelizmente por algoritmo, não dá pra gente ter em outra rede social que não aqui. Eu gosto muito de falar, quem me conhece na vida real sabe. Então eu acho que vai ser muito legal essa volta pra cá. E é isso. Tô bem feliz. Minha máscara de cílios não está aqui, e ela vai ficar pra depois, porque eu tô transpirando muito. Certas coisas não mudam, a gente continua transpirando muito. Todos os meus tutoriais de maquiagem, todos os conteúdos de maquiagem, eu gravo geralmente com um ventilador virado pro rosto, que não dá pra vocês verem. Essa é a infra. E é isso, gente. A vida mudou, até meus cabelos mudaram. Mas eu quero voltar pra cá. E é isso. Bom ver vocês de novo. Até mais.